Olá, bom dia. Hoje é o dia 16 de julho e nossa leitura se encontra em Romanos capítulo 8, verso 34. Quem condenará? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esta é a nossa quarta pergunta aqui no final do livro de Paulo à igreja, a carta de Paulo à igreja de Roma. O Paulo continua fazendo essas perguntas para ilustrar a obra de Cristo Jesus na redenção, a obra de Cristo Jesus na justificação pela fé, a liberação pelo Espírito de Deus. E se a gente dividir essa pergunta, esse texto em duas partes, a gente vai ter o seguinte: quem os condenará? E João nos diz que às vezes os nossos corações, o nosso coração tenta nos condenar. Ele diz isso na primeira carta dele, no capítulo 3, verso 20. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Deus conhece todas as coisas. Então, o nosso coração às vezes pode nos condenar. A gente, por por talvez um excesso de complexo de inferioridade evangélico, né? Esse complexo existe, infelizmente, a gente pode pensar que a gente não é nada, que não é ninguém, que ninguém nos ama, que Deus não nos ama, e talvez por causa também da nossa herança, da herança familiar, a gente tem uma série de complexos em determinadas áreas da nossa vida. Então, nosso coração traz uma certa condenação, mas isso não é necessário. Deus é maior do que o nosso coração, ele diz. E a obra de Deus é maior do que o nosso coração. E voltando para esse texto de Paulo, em Romanos capítulo 8, ele diz que ninguém pode nos condenar porque foi Cristo quem morreu. Foi Cristo quem ressuscitou dentre os mortos. Foi Cristo quem subiu, que está à direita do Pai, e é Ele quem intercede por nós. Cristo morto, ressuscitado, assunto ao céu e intercessor para sempre. Havia uma condenação que pairava sobre nossas cabeças, que havia caído sobre nós, por causa de uma maldição que existia na vida de todo ser humano. O que Cristo fez com essa maldição? O texto de Galatas, capítulo 3, verso 13, nos mostra o que ele fez. Ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Esse maldito todo aquele que for pendurado no madeiro vem do Antigo Testamento. E Paulo, então, vai citar esse texto mostrando que Cristo se tornou maldição porque ele foi pendurado no madeiro, numa cruz romana. Imagina o que significa para Jesus de se tornar maldição por mim, por você, por todas as pessoas que moram no seu bairro, na sua cidade, no seu país, todas as pessoas que vivem hoje, que viveram na época de Jesus, que viveram depois de Jesus e que vão viver ainda. Todas essas pessoas, a maldição que paira sobre todo ser humano, Cristo levou sobre si. Imagina a dor que isso significou para o nosso Senhor. Por que ele fez isso? Ele fez isso por amor. Toda maldição que jogam sobre você, o Cristo pegou sobre ele. Então, se o Cristo pegou sobre ele, não há mais condenação para você. Você não precisa se condenar, você não precisa receber condenação do mundo, nem de Satanás, nem dos seus vizinhos, nem das pessoas no Facebook, ou no WhatsApp, ou em qualquer rede social. Cristo já levou toda essa maldição sobre ele. Existe um livro sublime na Bíblia, aliás, todos o são, mas esse livro se chama Carta aos Hebreus, e é uma carta que não tem saudação, por isso pensamos que esta carta não foi escrita por Paulo. As cartas de Paulo todas têm uma assinatura, esta não tem. Ela já entra no sujeito, no assunto da carta, que é falar sobre a superioridade de Jesus e a excelência da sua obra. E antes de ler, eu gostaria de dizer para você que o Evangelho é baseado em duas coisas, principalmente: na pessoa de Jesus e em sua obra. É Paulo que nos diz isso também na maravilhosa carta dele à Igreja de Roma, no capítulo 1. O Evangelho fala de Jesus e de sua obra. E olha o que esse texto está dizendo em Hebreus capítulo 1, verso 3. O qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pelas palavras do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse texto de Hebreus capítulo 1 é um texto muito interessante, que ele contém 7 verdades. 7.
7 verdades que mostram a obra de Cristo Jesus, da criação à intercessão eterna de Cristo. Jesus não nos deixou sozinhos. Ele nos deu o seu Espírito Santo e hoje ele intercede por nós. Todas as vezes que você precisar, e você precisa todo dia, toda hora, da intercessão do Filho, você a tem já. E assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Esse texto também se encontra na carta de Paulo, na carta aos Hebreus 10, 11. No Antigo Testamento, os sacerdotes estavam de pé, correndo para lá e para cá, fazendo aquele monte de sacrifício. Percebe que em Hebreus capítulo 1, Jesus está sentado. Isso significa que ele tem uma posição de autoridade, mas também significa que ele cessou o trabalho de sacrifício e agora ele intercede. Na religião, o homem está sempre de pé, sempre fazendo. Em Cristo Jesus existe um repouso também, texto encontrado em Hebreus capítulo 3 e capítulo 4. Nós descansamos porque quem trabalha é Jesus na sua intercessão perpétua por nós. Vale salientar que no Evangelho só existe um intercessor. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, diz Jesus. Antes, hoje e sempre, o único intercessor. É verdade que no cristianismo, vários outros intercessores apareceram no decorrer da história, mas nenhum deles funciona. Porque só Jesus é o nosso intercessor. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sua oração não pode ser ouvida por mais ninguém a não ser pelo Cristo. Olha o que ele diz, o que João nos diz na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo, é o nosso advogado. Ele não está dizendo quando você pecar, mas às vezes acontece que você peque. Não deixe o seu coração te condenar, não deixe Satanás te condenar, não deixe as outras pessoas te condenarem. Corra direto para Cristo. Nós estamos estudando aqui no verão europeu, na nossa igreja, sobre o tempo de Deus, o Kairós. O tempo de pedir perdão a Jesus Cristo, o intercessor justo, é agora, neste mesmo momento. Que Deus te abençoe.